Olá, boa tarde. Nada mais cômodo do que pedir comida em casa ou no trabalho. Mas o que fazer quando a embalagem vem estragada ou a entrega demora demais? No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os direitos dos consumidores em relação à entrega a domicílio. Esse é apenas um dos destaques. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal realiza em março audiências públicas sobre juiz de garantia e responsabilização civil de provedores de internet por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Mais celeridade na Justiça de Alagoas com uso de inteligência artificial. E ainda, em Mato Grosso, jovens em conflito com a lei recebem qualificação profissional. Iniciativas e parcerias como essas significam que o Poder Judiciário se sensibiliza e se preocupa com os jovens. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que nem todos os proprietários do imóvel devem ser autores da ação de despejo. Vamos entender melhor na reportagem de Jesus Mosquera. No recurso julgado pela terceira turma do STJ, uma empresa varejista, inquilina de um imóvel comercial, afirmou ter havido irregularidade no polo ativo da ação de despejo. O contrato de locação, assinado em 2011, tinha validade até 2016. Nesse período, um dos proprietários do imóvel morreu e seus bens foram repartidos entre 4 herdeiros. Apenas um deles fez parte do polo ativo na tentativa de despejo. A empresa inquilina alegou que todos deveriam ter entrado na justiça e, por isso, a ação deveria ser extinta. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a apelação da empresa e manteve o prosseguimento da ação. A inquilina recorreu ao STJ, insistindo na irregularidade do polo ativo. Mas a relatora, a ministra Nancy Andrighi, confirmou a legitimidade dos autores da ação de despejo. Segundo a ministra, no caso analisado, incide uma regra do Código Civil que permite a qualquer um dos proprietários encerrar o contrato de locação. Supremo Tribunal Federal realiza no mês de março 2 audiências públicas. A primeira será nos dias 16 e 30 e foi convocada pelo ministro Luiz Fux. A audiência vai discutir aspectos técnicos e jurídicos sobre a criação do juiz de garantias, a possibilidade de acordo celebrado por quem cometeu crime sem violência ou grave ameaça com o Ministério Público para não responder à ação penal e as formas de arquivamento de investigações criminais. Todos criados pela lei chamada Pacote Anticrimes. A outra audiência será nos dias 23 e 24 e ela foi convocada pelo ministro Dias Toffoli e Luiz Fux para discutir a responsabilização civil de provedores de internet por conteúdo ilícito gerado por terceiros. E para falar mais sobre as audiências públicas e falar também sobre a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal da próxima semana, eu recebo aqui no estúdio a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Eu quero começar pela importância das audiências públicas que auxiliam os ministros no julgamento de matérias que têm repercussão política, econômica, social. Exatamente. E muitas vezes a discussão em volta de uma lei ela vai muito além do conhecimento jurídico e aí precisam de que questões técnicas sejam discutidas e debatidas para que o próprio relator e os demais ministros possam embasar o seu voto e assim conduzir todo o julgamento. Só para a gente lembrar um pouquinho, essas audiências públicas, elas são realizadas não só no Poder Judiciário, mas também no âmbito do Executivo, do Legislativo, mas no âmbito do Poder Judiciário, elas surgiram com a previsão legal nas ações, nas leis que criaram as ações diretas de inconstitucionalidade, 9868 de 99, e na lei que criou a ADPF, na 9882 também de 99, e em 2009 foi regulamentada aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas a primeira audiência pública foi convocada pelo ministro Aires Brito em 2007, relator da ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos da lei de biossegurança. E essa prática acabou se tornando uma constante aqui no Supremo. E esses 2 temas que são pautados para as audiências públicas desse mês de março
são temas que merecem um debate aqui no Supremo Tribunal Federal acerca dessas questões pontuais da lei do juiz de garantias e também dessa responsabilidade dos provedores de internet. Karina, semana que vem temos aí várias sessões plenárias, inclusive uma extraordinária convocada pelo presidente em virtude do feriado, né? Exatamente. No ano passado, Rafaela, o ministro Dias Toffoli, já na presidência do Supremo, ele adotou uma nova metodologia para o agendamento dessas sessões plenárias. Ele disse que durante uma semana, dentro de um mês, não haveriam sessões, justamente para permitir que os ministros pudessem se dedicar a processos mais complexos do seu gabinete, pedidos de vista, aquelas matérias em que eles são os relatores, justamente para dar um alívio e eles poderem se dedicar mais a esse trabalho nos gabinetes. Mas, para compensar essa semana que não haveria sessões plenárias, haveria a convocação no mês de 2 sessões extraordinárias pela quarta-feira, na quarta-feira normalmente, e na quarta-feira pela manhã. No mês de fevereiro, um mês um pouco mais curto, já tinha carnaval, o ministro Dias Toffoli, na semana passada, convocou, foi realizada uma sessão plenária na quarta-feira pela manhã. Essa semana, pós-carnaval, não tivemos sessões plenárias aqui no Supremo Tribunal Federal, mas para compensar também ele já convocou para a semana que vem, quarta-feira de manhã, uma extraordinária. E na quarta-feira que vem, tanto pela manhã quanto período da tarde, a matéria que predomina na pauta dirigida e que você pode acessar diretamente no site do Supremo Tribunal Federal, matéria eleitoral. Várias ações e recursos questionando dispositivos do Código Eleitoral, alguns deles que foram alterados por uma lei em 2015, matérias envolvendo inelegibilidade, a perda de mandato de parlamentar, questiona também a lei 6490, que é a lei da inelegibilidade, mas com uma alteração que foi feita em 94, e assunto envolvendo precatórios na pauta de quinta-feira. Assunto que não acaba mais. Com certeza. Vai ser uma pauta extensa aí, uma semana, né, muito produtiva, de muito trabalho, né, Karina? Sem dúvida alguma. Agora, eu queria só fazer uma observação, que é importante ainda, voltando um pouquinho sobre audiências públicas, analisando direitinho as convocações, é importante que todos aqueles que foram habilitados para falar, tanto na audiência convocada pelo ministro Luiz Fux sobre o juiz das garantias, como a outra no final do mês de março pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que fiquem atentos ao prazo para sustentação oral e apresentação durante essas audiências públicas. Há uma diferença de tempo dado em cada uma delas. Para o juiz das garantias, como está previsto na lei, o ministro Luiz Fux dá para cada participante 10 minutos para a exposição dos seus motivos e da sua fala. E na outra audiência, no final do mês, está programado pelo menos 15 minutos para cada orador, pelo menos é assim que está no site do Supremo Tribunal Federal. Importantíssima orientação, lembrança aí da Karina. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Tribunal de Justiça de Alagoas está investindo na inteligência artificial. O robô Hércules vai agilizar demandas repetitivas dos servidores do Judiciário. Quando se falava em inteligência artificial, lá no início dos anos 2000, parecia que estávamos falando de algo difícil de se imaginar. Mas o futuro chegou. Através de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e o Instituto de Matemática da UFAL, está sendo desenvolvido um modelo inédito de inteligência artificial para o judiciário alagoano. A tarefa de um ano será feita em 10 minutos. Então, um avanço absolutamente singular. Nós temos batizado esse robô pelo nome de Hércules. O professor Krerley, coordenador do projeto, explicou de que forma a inteligência artificial deverá funcionar. A partir de funções matemáticas, a partir das ferramentas matemáticas, por exemplo, identificar determinados padrões em textos, identificar coisas que interessam à justiça, né? Isso permite que a gente possa oferecer uma agilidade e uma eficiência para os servidores, né, no seu trabalho do dia a dia, principalmente aqueles trabalhos mais rotineiros. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, José Batista, esse projeto só está sendo possível graças ao acervo do Judiciário, que hoje está 100% digitalizado. Isso deu toda uma possibilidade ao tribunal de trabalhar com essa ferramenta e essa tecnologia. O outro fator é que aqui em Alagoas, a Universidade Federal, ela já tem um know-how muito amplo e reconhecido na utilização da análise de linguagem natural, que possibilita essa leitura dos documentos, mesmo em formato PDF não editável.
O presidente Tutimé Zairan afirmou que o uso da inteligência artificial no judiciário alagoano é um caminho sem volta. As demandas são cada vez maiores, não é? E para você dar uma boa resposta à população, né, que depende da qualidade e da velocidade do nosso trabalho, né, você tem que se renovar, você tem que inovar. E a inovação passa pela inteligência artificial. Veja a seguir problemas com a entrega de comidas a domicílio. Saiba os seus direitos no próximo bloco. Continue com a gente. Justiça, para mim, é o ser humano ser melhor para o próximo, ajudar mais as pessoas, uns crimes, algumas coisas cometidas, ter a lei certa. Muita gente prefere pedir comida por telefone ou por aplicativos e aproveitar a refeição em casa mesmo. Só que uma escolha que deveria ser confortável pode se tornar, às vezes, um problema. O mercado de entrega de alimentos foi um dos que mais cresceu nos últimos anos. De acordo com dados da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor movimenta mais de 10 bilhões por ano no Brasil. Esse tipo de serviço deve cumprir regras previstas tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Ao oferecer a opção de delivery de alimentos e ser solicitado pelo telefone ou pelo aplicativo de internet, o fornecedor estabelece com o cliente um contrato de prestação de serviços. Esse contrato tem como cláusulas principais o tempo de entrega e o conteúdo do produto. O consumidor deve receber no tempo prometido um alimento apropriado ao consumo da forma como foi combinado. O Diego é adepto deste serviço, mas já teve dissabores. Teve uma vez que eu pedi num restaurante menos conhecido assim, que realmente veio frio e veio, igual, pedi um tropeiro, veio todo avacalhado. Tipo, não era o que estava no menu. E eu liguei lá e só falei, olha, não tá bom, não gostei, não pedi mais. A Michele também ficou decepcionada em uma ocasião muito especial. Do aniversário do meu filho, a gente teve essa experiência negativa. Veio bolos, docinho, veio meio mexido assim, aí eu já falei, tá vendo? Eu prefiro ir lá buscar do que trazer. Em situações como as ocorridas com o Diego e a Michele, a empresa deve ressarcir o cliente ou propor uma solução que seja favorável ao consumidor. A pessoa pode pedir o ressarcimento do valor, pode pedir fazer um novo pedido, né, um novo produto. E a gente recomenda para os estabelecimentos que, nesses casos, que para fazer uma política de fidelização do cliente, porque o cliente já passou um contratempo, conceder um mimo ou um desconto numa próxima compra, porque quem está fazendo um pedido em casa quer um conforto, quer uma tranquilidade. Então, é uma decepção, né? Você recebe aquele produto, às vezes demorou um pouco mais do que você esperava e ainda com problemas. Bom, e para falar sobre os direitos dos consumidores, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Benjamin Barros, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, essa é uma questão bem complicada, né? Uma dor de cabeça danada. A pessoa procura o serviço justamente para ter aquela tranquilidade de receber em casa, acontece um problema desse. Geralmente os aplicativos, eles argumentam que a responsabilidade é a do restaurante, eles se isentam disso. Num eventual problema, quem responde? Na verdade, os dois respondem, porque paulativamente eles acabam alegando, olha, eu sou uma mera plataforma em que eu reúno o consumidor com o fornecedor, mas na verdade todos ganham, né, um proveito econômico, seja o restaurante pelos produtos que ele vende, seja o aplicativo pela desenvoltura da plataforma, enfim, dos benefícios intrínsecos que ela traz. Então, na verdade, o consumidor pode entrar contra ambas as empresas, seja o aplicativo ou seja, de fato, o restaurante. A jurisprudência já tem aplicado o CDC nesses casos, justamente nesse sentido de responsabilidade solidária mesmo. Agora, o consumidor também, às vezes, ele fica aborrecido ali com aquele atraso excessivo e acaba cancelando o pedido.
o restaurante tenta empurrar, diz que vai chegar rapidinho e tal, tentando convencer o consumidor, ele pode desistir a qualquer momento, mesmo com esse prejuízo, digamos assim, para o restaurante? Sim. Hoje em dia, nesses tempos de modernidade, em que tudo é online, né, os aplicativos, tem determinadas situações que dizem é culpa do restaurante e não do entregador, por exemplo, e vezes que é culpa do entregador e não do restaurante. Para o consumidor isso não importa, né? Ele tem o direito, ele contratou ali naquele caso a comida para chegar em tal horário. É até importante lembrar que a propaganda que é feita, a oferta, ela se vincula ao produto que está sendo comercializado. Se chegar a entrega com um alimento, um produto muito discrepante, diferente do que foi anunciado, o consumidor pode também reclamar. E se de fato chegou o pedido de forma diferente também do que ele solicitou, ou até, enfim, não chegou o pedido, viola o direito do consumidor também. Tem todo o direito de reclamar no estabelecimento e, obviamente, no Poder Judiciário ou no Administrativo. O pedido chegou errado, não era aquele lanche que ele pediu, o consumidor deve receber um outro lanche de forma gratuita? Em tese, ele tem algumas alternativas, né? Pelo CDC, ele pode pedir essa reexecução do serviço, né, para que venha o prato correto, por exemplo. Ele pode pedir a restituição, cancelar o pedido e pedir a restituição do dinheiro, se já houver pago. Ou então, pode pedir um abatimento do valor, né? Mas, normalmente, o pessoal acaba aceitando o produto, por isso que é importante, em outra vertente, aproveitar para fazer as avaliações das empresas, né, tanto do aplicativo quanto do restaurante. É que tem dado um efeito maior para saber a procedência, né, e a forma como eles lidam com o cliente. Hoje em dia o diálogo é a melhor saída, né? Às vezes judicializar essas pequenas questões pode gerar uma dor de cabeça maior. Hoje em dia com rede social, você não recebe o pedido, vai lá, reclame, a reputação da empresa vai lá embaixo, né? Essa avaliação, em termos práticos, ela é mais efetiva do que às vezes nem todo mundo quer gastar o tempo para ir até o Poder Judiciário por apenas um almoço, né? Ou no PROCON, na Anvisa. Mas tem casos que realmente eles saem dessa habitualidade, da normalidade. É o caso, como passou na matéria, de estar comemorando um aniversário, uma data específica, e sai tudo fora de ordem, frustrado. Aquilo gera um dano realmente ao consumidor. Agora, o que gera dano também e sai da normalidade são aqueles alimentos que chegam com, às vezes, barata. A gente já teve casos assim, né? Nós demos reportagens aqui com, enfim, insetos, né? Ou até, já vi um caso de vidro. Nós tivemos aqui no Distrito Federal, se eu não me engano, enfim, situações que realmente geram impactos na saúde, né? Na segurança daquele consumidor. Aí sim, isso tem que parar na justiça. E como é que o judiciário resolve essa questão? É dano moral? Sem dúvida. Na verdade, esse é um tema interessantíssimo agora, porque até então a jurisprudência costumava aplicar o dano moral somente nos casos em que o consumidor ingeria aquele alimento em próprio consumo, né? Um inseto, um pedaço de um caco de vidro e tudo mais. E agora, em junho de 2019, a ministra Nancy, com a terceira turma do STJ, acabaram inaugurando um novo precedente de que, afastando essa condição de ter que ingerir. Antigamente, as empresas eram condenadas só a ressarcir o que foi pago pelo alimento. Com esse precedente, a empresa foi condenada em indenização por dano moral em R$10 mil, reconhecendo o que, ao meu ver, é óbvio. Só do consumidor estar exposto àquele risco à saúde dele, risco à segurança, já é um fato por si só que enseja esse dano moral, né? O fato de ele encontrar um caco de vidro ou um inseto já é um motivo para ver que aquilo ali oferece risco à saúde dele. E, obviamente, a fornecedor tem que se responsabilizar por isso. Falando em risco, segurança, esses entregadores, eles precisam estar uniformizados? Na verdade, é um tema controverso. Por quê? Depende da situação. Em tese, os aplicativos, a todo momento, afastam qualquer vínculo empregatício. Então, eles não vão exigir um uniforme dos seus não funcionários. E se um bandido bater na minha casa? É arriscado. O que eles fazem para driblar isso? Eles oferecem, disponibilizam aos entregadores materiais publicitários, né? Uma jaqueta ou uma caixa da moto, né? Para que fique ali estampado que é da empresa, daquele aplicativo ou daquele restaurante, dá mais segurança para o consumidor. Mas, nos restaurantes que a empresa é direta, a contratação, aí, obviamente, eles podem exigir em convenção coletiva que seja obrigatório o uniforme. O consumidor tem que ficar sempre atento, claro, né? Doutor Benjamin, mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigado. E olha só essa situação.
Um cliente fez uma compra na internet, pagou e não recebeu. O jeito foi entrar na justiça. O pagamento foi confirmado e debitado no cartão de crédito, mas o cliente simplesmente não recebeu os produtos na data prevista. Ele então tentou fazer contato com a empresa para reaver o dinheiro. Nunca recebeu uma resposta satisfatória e a empresa não reconheceu o erro. O cidadão então teve de buscar na justiça o ressarcimento do prejuízo. E no próximo bloco, oportunidade para jovens em conflito com a lei. Nós vamos falar de um projeto desenvolvido em Mato Grosso. Eu volto em instantes, você continue com a gente. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. Em Mato Grosso, jovens que antes estavam em conflito com a lei se formaram em um curso de qualificação oferecido de graça. A medida faz parte de um programa do Judiciário do Estado para dar a esses meninos e meninas uma oportunidade de mudar de vida. O Poder Judiciário de Mato Grosso resgata jovens infratores. Por isso, oferece diversas chances para que eles possam recomeçar a vida. Entre elas, cursos como este de operador de computador. A qualificação é uma parceria do Judiciário mato-grossense por meio da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Esta mãe ressalta que as aulas têm sido um divisor de águas no comportamento do filho de 16 anos. Ele mudou bastante, né? Tanto faz em casa como na escola, ele mudou bastante. Que aqui eles também estão aprendendo noções de cidadania, de ética, né? O que acaba mudando o comportamento deles na sequência ao curso na sociedade. Iniciativas e parcerias como essas significam que o Poder Judiciário se sensibiliza e se preocupa com os jovens, levando dignidade e condições para que a história desses cidadãos seja transformada. E essa justiça mais humana, que tem sido praticada pelo Judiciário mato-grossense, tem dado apoio e promovido crescimentos emocionais significativos para muitas famílias. Não é mais uma justiça punitiva, é uma justiça restaurativa. Sai com outra perspectiva de vida. Eles entram sem sonhos e saem com sonhos. E finalmente chegou o grande dia. A turma recebeu o certificado de conclusão do curso. A data foi marcada com muita emoção. A lei da aprendizagem é uma alternativa para transformar a vida de jovens em conflito com a lei por meio de cursos e estágio remunerado nas unidades da Justiça. Esses adolescentes, a gente percebe que acabam, na maioria das vezes, escolhendo diferente. Trocam a escolha do ato ilícito pela escolha do ato lícito, né, como o trabalho, por exemplo. E isso prova que a gente faz toda a diferença e que é possível mudar. E outro exemplo muito positivo vem lá da Paraíba. Reeducandos da penitenciária Hitler Cantalice produzem mais de 12 mil pães por dia em um projeto de ressocialização que é apoiado pelo Tribunal do Estado. Por uma nova vida, o trabalho laboral de panificação vem abrindo portas para os internos do sistema prisional na capital paraibana. Homens que cumprem pena nos regimes aberto, semiaberto e no livramento condicional estão produzindo mais de 12 mil pães por dia. Atualmente, a padaria atende outras 10 unidades penitenciárias da região metropolitana, suprindo as necessidades de alimentação diária de 5 mil presos. O projeto de panificação surgiu de uma percepção de necessidade social e econômica do sistema prisional no Estado. Buscamos implementar um serviço que é essencial, não só de ressocialização e de trabalho, mas também de atendimento a um público de mais de 5 mil presos. Então, são 12.800 pães dia, né, que são fornecidos e nós estamos ali vigilantes para que esse projeto continue e que continue com o êxito que está. Segundo o diretor do presídio, José de Arimateia Figueiredo, o trabalho nesse contexto proporciona dignidade ao ser humano, o que diminui a reincidência criminal. Hoje ela faz tanto pães como também bolos salgados, pães artesanais. Estamos viabilizando um projeto no sentido de inserir esses pães artesanais em alguns
coffee breaks e, querendo ou não, é uma forma de subsistência também dos seus familiares, uma forma de inserir na sociedade da melhor forma possível. Alguns deles, com relação a essas capacitações, já estão produzindo por conta própria, então aumentando a renda deles. A cada 3 dias trabalhados, os reeducandos têm 1 dia de pena a ser remido. Alguns deles são conveniados do Estado e recebem uma remuneração equivalente a 1 salário mínimo, além do Vale Transporte. Eu fiz um curso do Senai aqui pela média. Aí aprendi outras coisas que eu sempre trabalhei na área de panificação, bolo, bolacha. Aí eu aprendi a confeitar bolo, fazer salgado. Aí abri meu pequeno negócio e tá dando certo, graças a Deus. E não me vejo parado, até porque eu tenho família. Esse projeto é muito interessante, importante para os que realmente querem se ressocializar, né? No meu caso, como os demais que estão aqui, e para mim está sendo importante. E o Jornal da Justiça de sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até segunda-feira. Tchau, tchau.